Fala meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol, falando aí de Vasco e Flamengo, Botafogo jogando, vencendo, falando do São Paulo, enfim. Mudaram as estações e nada ou pouco mudou no futebol brasileiro, pelo menos em termos de resultados, né? O Vasco continua sem vencer o Flamengo, o São Paulo continua passando vergonha dentro de campo. Já tinha tomado 3 do Mirassol, agora tomou 3 da Portuguesa, hein? E o Atlético Mineiro consegue ganhar de ninguém. Complicada a situação do Galo, hein? Vamos falar sobre isso, falar também dessa troca de última hora. O Savarino resolveu sair do Botafogo. Tanto o Botafogo quis que o Savarino saísse e o Savarino saiu. Pronto, agora, ao que tudo indica, será jogador do Fluminense. Vamos falar sobre isso e muito mais aqui depois do seu like. Inscreva-se no canal Dois Toques, a Casa do Futebol. Somos mais de 51 mil inscritos aqui e queremos o seu like. Deixa o seu like, participe conosco, deixando seu recado aqui no chat. O que você achou aí da troca do Savarino pelo Botafogo? Trocou o Botafogo pelo Fluminense. Tá? E aí, o que você achou disso? Muitos torcedores do Botafogo minimizando o fato de o jogador ter escolhido sair, até porque o Botafogo desde o ano passado está tentando se livrar do Savarino. A grande verdade é essa, o tratamento dado ao Savarino não é tratamento de um jogador que fez o que fez na temporada de 2024. O fato de, mas não jogou bem em 2025, a questão é o tratamento com o jogador, né? Então acho que o Savarino se encheu e falou, então tô indo embora. Enfim, a gente vai falar rapidamente sobre isso, mas eu quero destacar para você aqui os jogos, né? O Flamengo mais uma vez venceu o Vasco. O Vasco não consegue desde 2023. O Vasco não vence o Flamengo, o Vasco praticamente olhou o Flamengo jogar. Cauã Barros acabou cometendo um ato de insanidade, né? Então, na corrida, na marcação, pisar na perna do jogador do Flamengo. Então, não faz o menor sentido e o Vasco ficou com um a menos. Já estava difícil 11 contra 11, ele foi lá, ficou com um a menos. E o Flamengo se aproximando da área, Léo Jardim, como sempre, fazendo 70 milhões de defesas. E no chute de fora da área, a joia colombiana vai lá, faz 1-0 para o Flamengo. Vale dizer, né, que o Flamengo tem um elenco muito diferente do Vasco, muito diferente do Botafogo, do Fluminense, do Palmeiras, do Cruzeiro. O Flamengo tem um elenco de qualidade. Você vê o Léo Ortiz saindo do banco para jogar. Então o Luiz Araújo sai do banco para jogar. O Arrascaeta nem jogou. O Pedro sai do banco para jogar. Então, é um time que realmente oferece muita condição. Muita condição do Flamengo, mais uma vez, ser campeão. E aí o 1-0 ficou barato, né, porque realmente o que o Flamengo construiu para o resultado, dá para dizer que foi um resultado muito injusto. O Vasco estava naquela, né, segurando. Parecia que iria conseguir, mais uma vez, segurar o Flamengo, né? Já tinha conseguido isso 2 vezes em 2025. Parecia que ia conseguir, mas a expulsão do Cauã Barros é inexplicável, né? Dando um pontapé no Carrascal e depois o Carrascal vai lá e dá um pontapé na bola para fazer um belíssimo gol. Belíssimo gol do Carrascal, substituindo a Arrascaeta, grande nome do jogo. Teve também decepção no Morumbi. O torcedor de São Paulo já vem numa onda de decepção. Uma onda de decepção. Acho que a copinha tem sido o alento do torcedor tricolor. Júlio Casares, impeachment, escândalos, dentro de campo 3-0 para o Mirassol, dentro de campo decepcionante ali o empate no Clássico, ganhando até o finalzinho contra o Corinthians e agora tomar 3 da Portuguesa no Morumbi. Esse é o São Paulo 2026? Se for esse o São Paulo 2026, é preocupante, hein? Ainda vai pegar o atual campeão na estreia do Brasileirão. Bem preocupante. Preocupante também a situação do Galo, hein? Não consegue vencer. Não consegue vencer. Jogando contra o América Mineiro, saiu atrás, depois empatou, virou, mas o gol realmente foi irregular. E o Galo não saiu do 1-1. Mais um empate do Galo no Campeonato Mineiro. Jorge Sampaoli cada vez mais enfraquecido. E ontem deu a louca no Sampaoli, quase partiu para a briga na arbitragem com o Alberto Valentim.
uma completa loucura, né? Como é esse time do Atlético Mineiro. Uma loucura. O torcedor tá ficando maluco, o torcedor tá ficando louco vendo esse time jogar, ou melhor, não jogar. O Botafogo ontem estreou o Martim Anselmi, novo esquema tático, jogando ali com uma linha de 3 atrás, que às vezes se transforma numa linha de 5, com os 2 laterais. Muitas vezes os 2 laterais têm toda a liberdade para serem alas, né? Então, um esquema novo que inicialmente deu dor de cabeça. O Volta Redonda chegou bem perto nos minutos iniciais de fazer gols, com falhas do setor defensivo, né? Bola nas costas. O Botafogo precisa realmente de jogadores para atuar nesse esquema que sejam rápidos defensivamente falando. Então ele opta pelo Matheus Ponte e pelo Newton, né? E o Botafogo depois controlou o jogo totalmente, né? Dá para dizer que depois dos primeiros minutos o Botafogo foi um time que jogou contra o Volta Redonda e o Volta Redonda assistiu ao Botafogo jogar. O Botafogo fez 1-0, que seria questão de tempo, né? Gol do grande Álvaro Montoro, apesar de pequenino e muito jovem, jogadoraço Álvaro Montoro, fazendo um belíssimo gol na troca ali com o Santiago Rodrigues. E depois o Botafogo sentou em cima da vantagem, perdeu muitos gols também, vale dizer, e chamou o Volta Redonda para o jogo que, por 2 oportunidades, quase empatou em 2 erros de saída de bola ali. Mas enfim, para o Martim Anselmi, viu muita coisa que precisa melhorar, mas também viu muita coisa que deu certo nesse time do Botafogo, especialmente as joias que o Botafogo tem nesse elenco. E jogou desfalcado, né? Tem o Kadir, que vai acabar sendo titular nesse time aí, né? Porque o Cabral, a bola bate e volta. Ontem até o goleiro salvou 2 do Cabral, mas enfim. O Botafogo venceu e venceu sem o Savarino. Na escalação inicial, o Alan estava lá, cadê o Savarino? O Savarino resolveu ir para o Fluminense, né? De tanto o Botafogo insistir em se desfazer do seu jogador, um jogador tão importante. O Savarino vem em queda de rendimento, talvez fisicamente esteja começando a sentir mais um pouco. O Savarino é um jogador irregular, sempre foi. Mas ainda assim acho que é um jogador importante para a temporada, seja do Botafogo, agora do Fluminense. Mas o Savarino sentiu que era o momento de sair. Afinal de contas, o valor que ele esperava que fosse dado a ele não estava acontecendo, mesmo o Anselmi dizendo que contava com ele para a temporada. Ficou sabendo ali 15 minutos antes da pré-eleição que o Savarino conversou com o treinador, e aí o treinador disse, não quer ficar aqui, não vai jogar. E o Barbosa também falou isso, né? Não, cara, você tá com a cabeça aí em negociação, é melhor você não jogar. Savarino, ao que tudo indica, jogador do Fluminense. Eu fico por aqui, um beijo grande e até a próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol, falando muito mais de campeonatos estaduais para você. Valeu, gente, um grande abraço, tchau, tchau.